Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, raças e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um novo dia, de um novo tempo que começou, ou apenas o velho Ministério da Verdade de sempre, que resolveu ser gatinho e usar calcinha na bundinha. No Rasta News de hoje, trataremos desta, que por décadas foi a grande formadora de consciências da nação e que hoje vive esmilinguida, a pagar pedágio, a cartilha de um bombonsível mequetrefe, sonhando em recuperar a antiga glória, mas que não é a Maria. No Rasta News de hoje, TV Globo. Porra, meu irmão, saudade da TV aberta, meu amigo, saudade da TV Globo. Quem cresceu na minha época, cresceu com poucas alternativas para o entretenimento. Era brincar com um pedaço de pau ali, era subir numa árvore, era ver um velho passear, era dar uma cagada. E era isso, né, meu irmão? E tinha ali a Lagoa Azul na sessão da tarde. Sucesso total. A TV aberta tinha uma cobertura precária, que não chegava em todos os lugares. Lá em aldeia mesmo, pô, onde eu morava, era muito claro, né? 3 canais mais ou menos que pegavam e só pegava chuviscando. O SBT, que era o menos chuviscado deles, a TV Manchete, que quando eu conseguia fazer pegar era uma grande alegria para poder ver uns Cavaleiros do Zodíaco, e tinha a TV Cultura, né, meu irmão? Onde eu gostava de assistir ali um Gloob Gloob, que hora pegava, hora saía do ar. Ficava ali pensando naquela abertura do Gloob Gloob, né, meu irmão? O peixe elétrico, ele mordia lá o cabo da TV e ela pegava, né? O que me maravilhava não era que a TV ligasse com eletricidade, mas é que aparecesse uma imagem ali, né? Com sinal. Quem lembra de colocar bombril na antena ou então de comprar aquelas piramidezinhas, né? Com aquele botãozinho assim com a antena para tentar melhorar o sinal, né? Quem lembra disso aí, lembra muito bem de como era complicado assistir aquele programa ou aquele filme que você tinha visto ali na programação diária que saía no jornal. Nesse sentido, a TV Globo ainda não tinha a Priscila e o Gilmar, mas já era um colosso. O sinal da Globo, porra, era superior ao de todas as outras emissoras, né? A Globo tinha várias retransmissoras, né, em todos os lugares, assim. Ela não dependia do sinal ir direto do Rio de Janeiro para os lugares, né? Se o cara viajasse para a praia, para o campo ou para alguma outra cidade no país, uma coisa era certa. Se alguma emissora fosse pegar, era a Globo. Foi pela Globo que eu ouvi a queda de um homem bonito, Fernando Collor de Mello. Vi o dólar valer R$1. Ouvi a morte de grandes nomes, como Ayrton Senna, Mussum e PC Farias. Poxa, meu irmão, quando eu ouvi aquela chamadinha ali, ó. Eu já sabia, eita, deu merda pra alguém aí. CPF cancelado. Cancelado. A Globo era um exemplo muito palpável daquela dialética marxista, que na verdade é dialética nenhuma, é uma reversa da hegeliana, né? Em que as condições materiais é que imprimiam ideias e conceitos na cabeça do homem, né? O que dava para ver, desejar e emocionar era o que vinha da Globo, né, meu irmão? E não é à toa que os esquerdistas raiz da época, como meu pai, torciam o nariz fortemente para a emissora como uma fonte de alienação, de cultura das massas, da despolitização do povo. Quem lembra, né, ali Além do Cidadão Kane, grande documentário? Foi através da Globo que eu fiquei sabendo sobre a AIDS, meu amigo, uma doença que, de acordo com o que eu entendia dos comunicados do Ministério da Saúde, dava em gente que transava sem camisinha. Bom, eu perguntei para os meus pais o que era transar, né, e eles me disseram que era ficar dando beijo na boca, assim, né, e que camisinha era uma camisa pequena. Bom, naquela época, então, eu via as pessoas se beijando na novela, né, cena clássica ali, ó, Raiz sem camisa, dando uns malhos na Babalu, não é isso? Saudosa Letícia Spiller, antes dela virar Letícia Spinner, né? E ali o Raiz sem camisa, pegando
A Babalu, ela também já só com o sutiã ali. Pensava, caramba, meu irmão, esse pessoal vai pegar a AIDS, né, porra? A novela deve pagar muito bem pra alguém topar morrer de AIDS assim. A associação entre Globo e AIDS também era confirmada pelo meu pai, grande esquerdista raiz, que se me pegasse vendo novela, desligava a televisão na hora, porque novela era coisa de viado. E advogava que o Brasil não era um país, mas sim uma colônia americana, em que a Globo usava sua influência para promover a degeneração e a AIDS no país. Irmão, a janela de Overton se moveu tanto que o que saía da boca dos trabalhistas herdeiros de Getúlio, fã de Brizola ali dos anos 90, é o que se espera ouvir de um patriota no WhatsApp hoje, né? A sensação que todos viveram nessa época tinham era que a Globo era o canal oficial de informação, né? Afinal, ela pegava em qualquer lugar, a imagem era boa e ela oferecia os melhores filmes, além de uma programação de novelas que muito fez pela família tradicional divorciada brasileira. Afinal, entre a novela das 6, das 7 e das 8, era um momento ali de umas 3 horas que a mulherada calava a boca antes do Jornal Nacional, né? E o Jornal Nacional? Ah, o Jornal Nacional, meu amigo. O casal William Bonner. Caralho, Bonner é tipo... né? William Bonner. Meu irmão, o maluco, o sobrenome do cara era Pau Duro, né? E Fatinha Bernardes. Eles davam aquela liga da família brasileira, né? Era o nosso equivalente a uma família real. Bonner, porra, sempre educado. O nosso George Clooney. Fatinha sempre elegante. E com quanto corporativa, bastante modesta. Eu só não gostava daquele cabelo curto dela. Parecia um frasco de perfume. Quando eu era pequeno eu não gostava de mulher de cabelo curto, não. Tipo, eu vi uma mulher de cabelo curto, eu sentia um cheiro de peido, assim. Aquele peido meio adocicado, um cheiro de melão de feira, meio em decomposição com enxofre, tá ligado? Misto de melão com palo santo. E aí no domingo, era o dia da grande competição de audiência, a banheira do Gugu versus as gatinhas do Faustão. Eu amava mesmo, era as vídeos cacetadas do Faustão, né? A única coisa que meu pai deixava eu assistir ali. Então eu não dava muita bola pra banheira do Gugu, até que a minha adolescência chegou e eu comecei a perceber o tal do outro, de Simone de Beauvoir, nas formas de Maria Alexandre e Helen Gazzaroli, depois da tarde debochada da família brasileira, em que o jovem sumia pra achar algum lugar com o SBT e de repente encontrava o avô dele fazendo a mesma coisa. Era a hora de ser informado oficialmente, mais uma vez. Era a hora do Fantástico. Cid Moreira, meu amigo. Cid Moreira tinha uma credibilidade tão grande que ele virou a voz de Deus, né, meu amigo? Com seus CDzinhos ali da Bíblia. E não era só isso, né? A Globo tinha alcance internacional, né? O rock santeiro era sucesso em Cuba, meu amigo. Eu lembro que quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu conheci um pianista sinistro lá da Geórgia. Não o estado, né? Mas o país da antiga cortina de ferro, né? E ele se amarrava no Brasil porque na TV estatal dele lá, todo mundo assistia às novelas de Manuel Carlos, né? Aquele rolê ali, Rio de Janeiro, Bossa Nova, ninguém trabalhar, né? E o cara trabalhar o Fish da Vera Fischer e passar o Dick na Carolina Dickman. Era um rolê realmente cativante, né? Eu acho, pô, eu nasci pra viver no mundo do Manuel Carlos. Manuel Carlos, dirige a minha vida aí, na moral. Eu dispenso as galegas, mas aceito o Rio de Janeiro e a vadiagem no Leblon. De muito bom grado. Os comunas do Brasil podem não gostar da Globo, mas os comunas de lá se amarravam na novela. Mas chega de reminiscências juvenis. Vamos falar sobre hegemonia. Sim, a Globo era praticamente o grande veículo hegemônico da cultura brasileira, né? E o que é mais engraçado é que a visão que sempre se teve dela era a de um veículo a serviço do capitalismo, da ditadura e da extrema-direita. Isso se deu por conta de alguns fatores, né? O velho Roberto Marinho era realmente chegado nos milicos, né? E apoiou editorialmente o regime, assim como vários outros jornais da época e praticamente a sociedade inteira, né? Se você lê ali o editorial do Roberto Marinho, em que ele afirma que era o próprio povo quem apoiava e dava legitimidade ao regime, do contrário ele seria apenas um golpe e que a Globo se oporia a tal golpe, vai ver, ele segue lá tecendo elogios ao milagre econômico dos anos 70, aí ele justifica a queda econômica do Brasil nos anos 80 e mostra lá que esse foi um dos únicos regimes de exceção que topou limitar os próprios poderes com o passar do tempo e terminando ali com seus elogios a Figueiredo, pedindo um espírito cívico elevado para a redemocratização. Então você vê isso tudo, você vê ali um cara amigo do regime, com certeza, né? Mas era também muito amigo do regime que se formava agora. Na época da Constituinte, o ministro das Comunicações era ninguém menos que Antônio Carlos Magalhães, também conhecido como Toinho Malvadeza, meu amigo. Amigo do antigo regime e governador da Bahia, indicado por ninguém menos que Médici, né? Amigo fraterno de Roberto Marinho. Então tudo isso confluía para aquela pecha de golpista da Globo, né? Mas aí, como é que essa mesma emissora fascista termina lá em 2013 pedindo desculpa por ser homem? Como é que o nosso casal Bonner e Fatinha se largam e a Fatinha vira uma cougar, mulher de esquerdo macho do coque samurai, hein? Como acontece isso?
Os esquerdistas até hoje têm na Globo a figura de um inimigo, né? Que eles amam chamar de golpista, seja por seu apoio histórico aos militares, seja pelas críticas aqui e ali ao PT, né? Mas os artistas de esquerda trabalham todos aonde? Trabalham na Globo. Os músicos de esquerda tudo vivem aonde? No Rio de Janeiro por causa de quê? Por causa de um ecossistema que a própria Globo criou. E hoje em dia, todos os programas vêm sempre carregados do quê? Daquela palestrinha e daquele pedágio pago ao progressivo americano. Bom, não deixa de ser uma colônia americana. Mas não do jeito que a galera, né? É meio que o contrário. Enfim, acontece que a Globo passou pela mesma coisa que passaram as universidades e o Brasil milico como um todo, né? O pessoal se focou ali em guerrilha, em quem era abertamente comunista e deixou o resto ser tomado de maneira hegemônica, né? Pô, meu irmão, que empresa de comunicação reacionária é essa que fica passando o programa com a rapariga galega gaúcha de shortinho, com as paquitas de fishnet ali, tá ligado? Falando de chupar pirulito, chupa-chups, hein? Fazendo altas referências ao ato de tocar um clarinetezinho, hein? Isso aqui é para uma boca de responsabilidade, não é qualquer boquinha. A Vanessa, né? Não a nossa Vanessinha, a Vanessa gordinha, nunca conseguiria chupar esse pirulito todo. A boquinha que ela tem, né? Não, tem que ser uma boca, assim, de responsabilidade, entendeu? Olha, chupa-chups. Claro que tudo isso era feito com a boa e velha presença do bullying, né? Passava os trapalhões ali, que tinha aquela falta de sensibilidade ao nosso contemporâneo politicamente correto, né? Mas isso é apenas uma questão de tempo para virar uma coisa na outra, né? A balbúrdia e a canalice têm dessas metamorfoses, senhoras e senhores. Ela se transforma na santimônia e vice-versa, de tempos em tempos. E assim foi a Globo, a maior propagandista das ideias de progresso. Pô, meu irmão, foi Malhação que veio advogar a gadeagem ao jovem, né? Desde que com camisinha. Foi a Globo que passava pra gente a ideia do que era cultura, né? O cara ligava ali no programa do Jô, tava aquela porra daquele Stanley Jordan tocando Beatles no braço da guitarra, assim, que nem um retardado. Aí passava o Leandro Espiritual e o Mário Costela dando a tônica do que era ser intelectual, né? Aquele ar professoral, aquela afetação e aquela voz de brochura. Mas se a linha editorial aparente mudou com a janela de Overton, a institucionalidade da Globo nunca foi novidade para ninguém. A Globo sempre se valeu das famosas concessões, né? Foi assim na época que ficou ao lado dos militares e foi assim durante a redemocratização com a ACM como ministro das Comunicações, né? E é agora durante a redemocratização, que é nada mais nada menos que a tiranização louca e desvairada do Bostil inteiro. Desde 2023, a Globo vem anunciando aí o fim de seu sinal analógico, né? A ideia é que até 2025 ali tudo tenha migrado para o digital. A verdade é que a Globo já vem tendo que competir com os sistemas de streaming há um bom tempo, né? Tipo, ninguém vai ficar de tarde esperando para assistir o peitinho da Brooke Shields na Lagoa Azul, quando o cara pode meter uma HBO ou um Netflix com a cremosa ali, ou quando simplesmente posso assistir as obras completas de Mercúrio, Zatko e Renatos no YouTube. Então aí fica aquela coisa, né? Como é que a gente consegue aquela reserva de mercado marota que o nosso empresariado de bigode tanto aprecia? A resposta vem em duas partes. Primeiro, lá em 2001, o presidente mais garboso da Sorbonne, o nosso polido FHC, Fernando Henrique Pastoso, laureado do nosso troféu Bigodagem, assinou a medida provisória 2228, dígito 1, no dia 6 de setembro de 2001. Essa medida virginiana instituía a Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. É uma contribuição que vai para um tal de Fundo Setorial Audiovisual, direcionado claramente para o que o nome diz, e administrado pela Ancine, que, por sua vez, repassa os recursos de acordo com as demandas cinematográficas do país. Bom, não é meu papel aqui fazer uma análise de se isso é bom ou ruim, tá certo? Quero mostrar aqui uma grande janela para a bigodagem e o conluio entre grande mídia e governo. A primeira parte é que este fundo, que é supostamente para fazer cinema, ele pode ser apropriado em até 20% pelo governo, meu amigo. Se esse governo sentir a necessidade ali, ó, para equilibrar as contas públicas, ele vai lá e utiliza um recurso de desvinculação de receitas da União. Em 2023, esse fundo recebeu, sei lá, 1 bilhão e pouco, e o governo do Amor levou 350 milhões dessa brincadeira, meu amigo, através da desvinculação. É a famosa taxa do eu sei, meu amigo. Taxa do eu sei, Rocha. Quem quer rir tem que fazer rir. Pão puro é foda, né? Pois bem, agora acabaram de afastar por enquanto a aprovação do projeto de lei 8.889 de 2017, vulgarmente conhecido como PL da Globo. 6% do faturamento dessas plataformas de mídia e big techs a Condecine. Isso, na prática, significa aí encarecer o seu streaming, obviamente, né? Mas além disso, o streaming da Globo, por ser nacional,
pagaria apenas metade, 3% do faturamento. Só que aí tem um pulo do gato, meu amigo. Se esses 3% de faturamento forem investidos em produção de conteúdo nacional, que é literalmente o que a Globo faz, ela fica isenta de pagar, meu amigo. Ou seja, em vez das antigas concessões, agora você teria um protecionismo de mercado em que as concorrentes pagam para financiar a empresa beneficiada. Repito, não passou, certo? Mas não passou ainda. No Bostil, a gente sabe que água mole em pedra dura, o bigode vem e fura, não é isso? E falando em bigode, é hora do nosso troféu bigodagem. E o troféu bigodagem de hoje vai para ela, que parece uma foca, uma tartaruga, sei lá, meu amigo, mas que tem a simpatia de uma rapariga mal comida, encalhada, mas que tem o carisma de um pano de prato e a simpatia de um atendente da Caixa Econômica Federal. É ela, a moça que caiu nas desgraças da população, Dalilela Lima, meu amigo. Porra, parabéns, viu? Sua ex-feliz. Realmente eu fico pensando aqui, quantas vezes uma jornalista conseguiu cair nesse nível de antipatia popular, né? É um caso raro, meu amigo, quase desconhecido. Nem Reinaldo Azevedo, que no que se refere ao nível pilantragem, vira casaca, tá muito acima de você, nem ele conseguiu ser tão reconhecido como canalha pela população bostileira. De fato, o Reinaldo, há um bom tempo, é apenas um comentarista de uma rádio de merda que perdeu a relevância. E afeta muito mais você ver uma moça com um padrão global que a nossa população abraçou e guardou com carinho por décadas, se portando uma vigarista diante de todo mundo, né? E aqui eu me refiro especificamente ao caso do Rio Grande. Dalilela se superou aí, né, com as suas declarações que pareciam uma mescla de assessoria de político com ideais totalitários. Sabe aquela ideia que o libertário da internet propaga há muito tempo sobre a inatividade, a lentidão e a incapacidade do Estado de resolver problemas? Pois bem, durante a tragédia do Rio Grande, a Dalilela retirou isso da esfera do debate público e quis trazer para dentro da criminalidade, dizendo que qualquer afirmação deste tipo é o principal indício de fake news. O primeiro eixo de fake news. O Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe, essa ideia está incutida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada está fazendo. Uma só fala, ela criminalizou o direito de discordar politicamente no país, né? Então dizer que o Estado é ineficiente virou fake news, né? Dizer que a grama é verde é fake news. Nunca antes o Bostil se deparou com uma pachorra dessa, né, meu amigo? Essas são opiniões de ditadores, realmente, sendo pavoneadas por aí como se fossem meras opiniões comuns e razoáveis, né? Afinal, quem é o radical, né? Quem tem algumas opiniões um pouco atípicas ou quem tem opiniões e desejo de encarcerar os seus adversários? Quem é o extremista? Quem talvez tenha umas ideias um pouco estapafúrdias ou quem sonha empreender metade da população brasileira? A resposta deveria ser óbvia, mas no país do Bububu 24 já não é. Houve um tempo em que os veículos de imprensa pareciam simpatizar às vezes com um governo, às vezes com outro, mas adorar e bajular o Estado pelo Estado é uma coisa menos costumeira, né, meu irmão? Tá tão ruim a situação do monopólio que precisa disso, minha filha? É isso? Passado alguns dias dessas declarações, a Dalilela Lima voltou ao centro dos debates das redes sociais, envolvida em outra polêmica, dessa vez ainda mais crocante, quando a pesquisadora da USP, Michele Prado, fez uma postagem corrigindo dados supostamente oriundos da sua pesquisa, que foram apresentados de maneira errada pela Dalilela. Os dados diziam que 31% das postagens nas redes sociais eram críticas ao governo, mas Dalilela teria apresentado dizendo que 31% das publicações eram desinformação. Em consequência às críticas públicas, Dalilela teria ficado irada, passaram a xingar a pesquisadora da USP em mensagens privadas. No dia seguinte, a pesquisadora perdeu seu trabalho. Então, Dalilela Mortadela Lima, pelo seu trabalho de assessora de imprensa de político que resolveu ser adversário da população e alimentar essa sanha totalitária na sociedade, fica aqui o nosso troféu puta que o pariu, sua oligofrênica cretina de bigodagem. Rasta, meu pai telefonou sem querer e ouvi ele zombando de mim pra namorada dele. Ela riu. Devo ignorar isso? Ah, pra que ter filho se a gente não pode caçoar deles, né? Mas teu pai tem namoradinha, né? Que velho gado demais, hein? Rasta, é normal sentir bloqueio emocional de escassez quando bloqueia o teu cartão de crédito? Olha, minha filha, é normal, viu? Mas você sempre pode desbloquear esse sentimento usando a chave chamada agiota. Rasta, estou grávida e vou fazer um ensaio de gestante só para guardar de recordação mesmo. Filha, ninguém precisa guardar isso não. Eu já sei o que, é que você vai fazer. Você vai tirar foto, né, sem camisa, com seu marido segurando os peitos, assim, né, tipo de ladinho, mostrar aquele side boob, não é isso?
O que vai acontecer, minha filha, é que vai ter adolescente amigo do seu filho descascando o BTV para suas fotos do Instagram, tá certo?